bem? Estamos aqui, nossa equipe reunida para mais um podcast. No meu lado direito, nosso facho de luz amarela, Messia. Do lado de cá, o Vinícius, nosso polo azul, e eu, vermelhinho, no meio de todo mundo, para a gente falar um pouquinho sobre julgamentos. É isso, Vinícius? Isso aí. Falar sobre julgamento. E antes de mais nada, a gente trazer aqui qual que é o conceito que a gente traz, em cima do qual nós vamos trabalhar. Então, quando eu julgo alguém ou alguma coisa, eu estou formando um conceito sobre alguém ou sobre algo, emitindo um parecer, dando uma opinião, né? E já para a gente já fazer o assunto rolar, muitas vezes, quando julgamos de forma precipitada, então, formando um conceito, emitindo opinião, nós corremos o risco de sermos injustos. Né? Injustos. Eu acho que esse conceito principalmente está a questão do juízo de valor, né, Messia? Eu emito um parecer e emito ele de acordo com o meu valor, mas isso pode ser nocivo, né? Sim, porque na realidade nós emitimos um valor, uma opinião a partir da nossa vivência, das nossas experiências, das nossas crenças, dos nossos valores internos. E a pessoa ou o ato que nós julgamos, eles têm um mundo próprio, experiências próprias, um contexto próprio que nós desconhecemos. Então esse, sob a minha perspectiva, é o maior perigo do julgamento, porque eu não entendo, eu não tenho conhecimento do contexto daquela pessoa que praticou determinado ato que, por exemplo, eu posso considerar absurdo. Então, eu não tenho condições de emitir algum juízo de valor. O Elvis Presley cantava "Caminho uma milha com o meu sapato", né? Calçado os meus sapatos. E eu acho que é bem isso. Todos nós temos valores, nós temos que ter ciência dos nossos valores. Ou seja, eu sei o que eu entendo que é bom. Agora, o que eu entendo que é bom é o meu jeito de ver a vida, de acordo com a minha história, com o meu conjunto de valores. Quando eu julgo o que o outro faz, eu estou colocando o meu conjunto de valores sobre aquilo que foi feito a partir de outro conjunto de valores. Exatamente. E aí que eu tenho a incongruência, essa injustiça, né, que é nocivo. Eu fiz um vídeo recentemente falando justamente disso, só colocando a compreensão junto, que era julgamento e compreensão. Legal. Então eu colocava lá no vídeo a cultura da compreensão versus a cultura da punição e do julgamento, né? E muitas vezes ou nós julgamos no piloto automático pelo simples hábito de julgar. Então a primeira coisa que aparece, mas essa pessoa também, vou falar para vocês, esse povo hoje em dia, né, tudo preguiçoso, simplesmente é o raciocínio mais rápido, mais fácil de se fazer, até para gerar uma interação com alguém, né? E uma outra coisa é que às vezes a pessoa julga mal o outro, daí falando da questão do valor e tal, porque ela acha que se não julgar, ela está sendo neutra, está vendo algo que ela acha errado e não está se posicionando, ou então aquilo que vai contra o que ela acredita, né? Poxa, se eu não julgar, eu estou indo contra o que eu acredito, eu estou abrindo mão dos meus valores, abrindo mão daquilo que eu acho que é importante para a sociedade, por exemplo. Eu vejo muito isso no meio cristão, de modo geral, essa cultura do julgamento. Então, na verdade, eu vejo alguém fazendo algo que vai contra os meus princípios, a minha primeira atitude é condená-lo, é dizer que o que ele está fazendo é errado, né? É uma tendência da cultura cristã, ainda não da filosofia, do modo de viver cristão, porque, pelo contrário, a ideia é primeiro você amar a pessoa, e amar implica você aceitá-la como ela é, né? Então, eu acho interessante isso, mas é uma tendência cultural ocidental nossa, né? Alguém faz algo contra os nossos valores, eu já emito esse julgamento, né? Eu coloquei aqui por que julgamos, e uma coisa que me ocorreu é que muitas vezes eu julgo o outro para me legitimar ou para me sentir bem. Quando alguém faz algo que não está dentro daquilo que eu considero lícito ser feito, que eu não considero correto, eu sofro, e por sofrer diante do que ele está fazendo, eu julgo, eu critico, eu elaboro algo a partir do que eu imagino da vida para poder me aliviar um pouco, para poder dizer, não, mas ele está vivendo errado. Posso apresentar uma outra perspectiva? No olhar sistêmico, a gente somos todos diferentes, mas somos todos iguais seres humanos. E cada um tem uma história de vida e uma história e herda valores e tal. Então, quando eu julgo você,
ainda que inconscientemente, eu me coloco numa posição de superioridade. De juiz. Onde se viu, Natan, você fazer isso? Então, assim, como se eu fizesse diferente. Uma vez você falou um negócio no trânsito, você xinga ou a pessoa que está na sua frente devagar, mas em determinados momentos você também faz aquilo. Isso, é isso mesmo. Entendeu? Então, a gente se coloca numa posição superior. E outra, quando nós julgamos, nós não respeitamos a individualidade, a história de vida, o sistema, enfim, o contexto daquela pessoa. Talvez, para mim, né, com tudo que eu tenho vivenciado e estudado, para mim é o que mais faz diferença é exatamente o respeito. Quando eu tenho aquele ímpeto de julgar, eu faço isso, eu não tenho o direito de fazer algum juízo de valor da vida que é da pessoa, que não é minha, exatamente. Uma vez eu escutei de um colega muito querido falando assim: Deus deu uma vida para cada um, que cada um cuide da sua. Entendeu? Então, assim, isso me tocou profundamente. E esse negócio do sentir superior e principalmente de não respeitar o outro no mundo dele. Aquilo que vocês falaram, com as crenças, com as vivências, a história. Mas eu acho que assim, as necessidades. Por exemplo, se você perguntar para uma pessoa, tudo bem, você acabou de julgar alguém, você acha que é necessário? De repente a pessoa fala, acho que sim, porque ele errou. Beleza, ela está sustentando o julgamento dela. Você acha que você julgou de forma adequada? Não, pelo que eu vi, eu acho que eu sei. O que você viu? Então, quer dizer, na quinta pergunta você desconstrói o julgamento, no máximo na quinta. Boa. Agora a questão, por que mesmo assim, mesmo racionalmente sabendo disso, porque para muitas pessoas, se fizesse uma enquete, eu acredito que mais de 50% diria assim, não é legal julgar, não é correto julgar, mas é por causa daquilo que a gente trata no prisma, o calor da emoção, né? O fato de agir no calor da emoção, o fato de deixar o inconsciente te dominar o tempo todo, porque ele realmente é influente, né? 95%. Então, agora a questão é, o que nós buscamos? Fazer diferente apesar das circunstâncias. Né? Eu acho que talvez um dos grandes objetivos nossos no Prisma é nós adequarmos a nossa ação, a nossa conduta apesar das circunstâncias e ajudar as pessoas que estão nos vendo a fazer isso também. E na sociedade, no dia a dia, existe um modus vivendi, quer dizer, você tem a possibilidade, o caminho da cooperação e da coação social. Qual que prevalece? É o da coação social. Então nós estamos mergulhados ali na coação social. Eu acho que o legal é o seguinte, e aí, vamos desconstruir isso, né? Mas vou até te falar, eu acho que você está até dizendo já de pessoas que se ligaram que julgar não é bom e que querem fazer isso, mas vivem no automático. Mas eu acredito muito que na questão de julgamento, há pessoas que julgam e não acham ruim, e nem percebem que o que fazem é julgamento. Quando eu falo de pessoas que querem defender valores X que para eles são muito... Né, aquilo que a gente chama de moralismo, por exemplo. Exatamente. Então eu critico deliberadamente o outro, sem respeitar a história de vida, sem considerar a história de vida, sem ter a empatia de deslocar do meu ponto de vista e pensar por que a pessoa faz diferente de mim, de ter a curiosidade. Se tem uma coisa que nós profissionais de set, de estúdio, de análise, né, seja coach, psicanálise ou qualquer outro tipo de terapia breve, o que a gente faz é a escuta sem julgamento. Então nós, na nossa profissão, nós treinamos a escuta sem julgamento. É a opacidade do analista. Então a pessoa conta algo para mim e naquele momento não importa o que eu penso da vida, eu estou analisando ela, tentando entrar no mundo dela. O gozado é que a gente faz isso como profissional e quando a gente faz isso como profissional, as pessoas olham pra gente e falam, meu, que gostoso falar com você. E por que não fazer isso na vida? Porque existe essa condição de que existe o especialista e não especialista. E quando nós falamos de convivência, a gente fala todo mundo pode desenvolver habilidades, competências socioemocionais de relacionamento. Não é só o psicólogo, o psicanalista, o coach que desenvolve isso, né? Mas é tão difícil na nossa sociedade hoje que, na verdade, o profissional, naquele momento, naquela uma hora com você, ele não te julga. E você se sente super bem porque tem alguém não te julgando. Você sai dali e você se sente julgado o tempo todo. O tempo todo, Posso falar uma coisa? Nós também nos julgamos. Nós somos os maiores julgadores de nós mesmos.
Verdade. E aí, por isso, talvez, que nós não deixemos também de julgar o outro. Nossa, isso é forte. E aí tem uma questão de culpa também. E assim, posso falar muito tranquilamente que já comentei com vocês e eu era muito rigorosa com relação a algumas coisas, maternidade e tal, e eu descobri nas minhas formações que primeiro a gente tem que se curar para depois, né, ser instrumento aí de crescimento para as outras pessoas. E eu percebi que a maior julgadora de mim mesma, na verdade, era eu. E eu falava assim, gente, eu não me perdoava por sei lá, não ter querido ser mãe, entendeu? Sendo que é uma coisa maravilhosa, e aquilo tocava fundo na minha alma. E eu inconscientemente, eu fazia isso. Então eu me culpava e aí eu começava a me punir, né? Depois do julgamento, mas a punição é um outro assunto. O Vinícius falava muito, quando a gente tem as primeiras palestras, de neutralizar o crítico interno. Isso, exatamente, é o crítico interno. O crítico interno, então tem muito a ver com isso. É por eu me julgar também, então também transbordo isso ao outro. E o crítico interno, ele te mantém em estado de eufórico, assim, a pessoa vê algo errado, então se ela está muito no piloto automático de julgar, o cérebro dela se fixa ao julgamento e aquilo gera efeitos depois do fato, depois que a pessoa já saiu de cena, e é o que a gente falava também da perda de energia. Isso leva a uma perda de energia muito grande, porque tem pessoas que não se arrependem de ter julgado, algumas se arrependem. Quando ela percebe o resultado e ela avalia o resultado, ela fala, não deveria ter julgado, porque ela percebeu que o resultado foi negativo, a consequência. Outras pessoas não se arrependem, mas ela perde energia e ela fica, e aquilo vai virando uma bola de neve, né, de insatisfação. Mas ó, tem uma pergunta de coaching muito interessante. Quando eu ajo mal, o que eu ganho com minha má atitude? O que você ganha com isso? E na verdade, quando você falou do eufórico, eu identifico um ganho de energia que acontece, porque, de novo, voltando naquilo, quando eu critico o outro, qual é a conversa inconsciente? Já trazendo um pouco para a ideia da psicanálise. A ideia do inconsciente da superioridade é, quando eu critico e digo, olha como a vida dele é ruim, olha como ele vive mal. Inconscientemente, olha como o meu modo de viver é bom, como eu sigo os padrões corretos, a minha vida é boa e a vida dele é ruim. E isso é aliviador. Então, viver criticando o outro é viver tentando afirmar à força que a minha vida é boa. Né? É uma tentativa desesperada de dizer que a minha vida é boa. Eu acho que eu, por ter passado por um processo pessoal, eu acho que eu já ressignifiquei isso e eu consigo enxergar do outro lado. Porque, realmente, o Natan falando do julgamento, para que uma pessoa vai julgar? Nós já vimos, para ela se legitimar como superior. Então, talvez esse seja o grande ponto central do julgamento, né? E todo mundo já fez isso, e eu já fiz isso. Até chegar uma hora de falar assim, eu não quero mais isso. E aí, nós que trabalhamos com coach, a gente fala, está na hora de passar por um processo de ressignificação. Para mim, hoje, o julgamento é perda de energia. Por quê? Porque, como para mim ele já não vale mais a pena, vem o arrependimento, vem uma série de coisas que não fazem bem. E aí você fica esperando uma próxima oportunidade para compensar, entende? Para falar assim, agora eu preciso compensar isso para eu não acostumar o meu cérebro a fazer errado, né? E aproveitando o que vocês dois falaram, quando eu me coloco, quando eu critico outras pessoas para afirmar a minha superioridade, a minha vida boa, é porque verdadeiramente eu não tenho segurança interna, estrutura interna, sabe? Para contemplar o diferente. Isso, porque eu ainda sou insegura quanto ao que eu sou. Se eu tenho que ficar me firmando toda hora, perfeito, é porque eu preciso daqui, eu não tenho a estrutura interna necessária para garantir quem eu sou, o que eu penso. Eu tenho segurança de que a vida boa para mim é essa. Quando eu vejo alguém vivendo diferente e me dói, é porque eu ainda não estou seguro disso. Isso. Porque se eu tenho segurança e vejo alguém fazendo diferente, eu respeito. Exatamente. Entendeu? Eu posso até colaborar se perceber que a pessoa está sofrendo, mas o julgamento, né, não... Ainda que você não concorde, porque a gente não precisa concordar, sim, mas olhar é o mundo dele, a vida dele, e eu respeito. Pronto, é isso pelo menos que na minha vida. E gente, ó, é exercício diário, viu? Nossa. É exercício diário. Você olha, quando você tem aquele ímpeto,
Mas é a vida deles, são escolhas, o contexto e eu respeito. Cara, pronto. Veio um insight. Como é libertador isso, meu Deus. Como é libertador. E eu falo nas minhas palestras que eu estou numa marcha contra o ranço. E isso agora veio a calhar, eu queria até vamos criar uma hashtag, marcha contra o ranço. Por quê? Quando eu falo do ranço, eu estou falando antes da nossa necessidade de enxergar o mundo do outro, que o outro não tem valores como nós e que ele pode pensar e ver um mundo diferente. E quando eu não consigo compreender a pluralidade, eu desenvolvo o que eu chamo de pior palavra da língua portuguesa, que é o ranço. E para mim o ranço é a prova da minha incapacidade de compreender que existem mundos diferentes. Exatamente. Então, infelizmente tem camiseta escrito ranço, né? Tá? Porque É horrível. e eu acho algo triste, né? O ranço ele vem dessa incapacidade. Então, quando eu consigo respeitar, eu não desenvolvo ranço tanto. Não. E aí a pessoa vive uma vida de competição desnecessária, né? Fica competindo com os outros. Comparando e competindo. Comparando e competindo. Verdade. Sempre querendo se firmar, sempre querendo Mas se a gente parar para pensar, a vida nesse século, nesse mundo nosso ocidental, ela é uma competição. Porque a competição virou valor. Isso. Competir, se manter, vencer, isso é sinal de meritocracia, isso é um valor. Só que nós não percebemos ainda, e aí por isso que a gente sempre fala que nós já avançamos em vários sentidos, mas não nos relacionamentos, porque aí você tem que falar, espera aí, deixa eu separar uma coisa da outra. Eu vou ter que competir em uma série de situações, mas nos relacionamentos não há essa necessidade. Você vai ter uma prova de concurso, é uma competição inata, mas o que eu digo é assim, até nisso, porque tem gente que sofre quando o colega, o amigo passa num concurso, por exemplo, e eu não passei. É a questão de se comparar. Encontro de ex-alunos, a gente fica vendo quem está melhor na vida, quem já é juiz, quem é rico, quem viajou para as Arábias, entendeu? Isso é uma comparação, isso é uma competição interna e a vida não é uma Olimpíada. Na nossa experiência da meia maratona, o que a gente aprendeu? Que o maior rival nosso é a gente mesmo. Quem passava por mim dizia, vamos lá, Natan, continua. E assim deveria ser, né? A nossa relação com as pessoas. E é treino, não adianta. É treino e mudar a forma de ver, mudar a perspectiva e o sentimento, né? E quando você está julgando o outro, você perde tempo, desperdiça tempo, um tempo valioso, precioso, que você poderia estar olhando para dentro de si e melhorando aquilo que precisa ser melhorado. Então, assim, às vezes a gente julga o outro porque temos medo de olhar para dentro e olhar as nossas sombras. Eu acho que para não... é absolutamente normal. Eu acho que vou além ainda. Eu acho que é uma questão de ter uma metodologia. Eu acho que às vezes a gente precisa ter não há metodologia, mas um método próprio para evitar o jogo. Porque assim, se eu estou no piloto automático indo para um caminho, como que eu vou para o outro caminho? Eu tenho que desenvolver uma postura e treinar essa postura. Não vai ter jeito. Então assim, se eu me pego julgando, ou se eu tenho esse hábito e o objetivo é transformar, ter um outro comportamento, o que eu vou fazer a partir de agora? Por exemplo, se uma pessoa que está nos assistindo pergunta, poxa vida, realmente eu tenho esse hábito de julgar, mas o que eu faço para parar de julgar? Esse outro caminho, você pode adotar de diversas formas, mas eu acho que a questão do método, ele nada mais é do que a consciência de que o que eu vou fazer, ele tem que ter eu tenho que ter consciência do que eu vou fazer e de como eu vou fazer. Essa metodologia, o primeiro passo é tomar consciência. Isso, é isso que eu ia falar. A pessoa está assistindo aqui a gente. Então, ao assistir a gente, ela fala assim, nossa, eu faço muito isso. Acho que é o primeiro ponto. Sim. Né? Aí, exatamente isso. Talvez no próximo passo ela pode me enxergar onde é que eu mais julgo. Então, na próxima vez, né, a gente vai falar disso, mas eu queria só, antes de falar do método, de como da gente tentar não julgar, duas coisas que estão aqui. A primeira, eu mencionei a questão dos cristãos e como nós vivemos num país de maioria cristã, eu queria falar isso porque é importante. Porque às vezes as pessoas se santificam no criticar o outro, porque esse mundo está perdido e tudo mais. E a própria Bíblia diz assim que com a régua que você medir, você será medido. Exato. Então eu não sei se vocês conseguem ler do mesmo jeito. A minha sensação é isso, não julga, porque se você julgar, você também será julgado. E eu não, por mais que eu me esforce, eu não sou um cara perfeito. Sim. Então quanto mais tolerante, mais respeito eu tiver pelo outro, mais eu poderei ser enxergado da mesma forma. Né? Então isso acho que desconstrói uma cultura que no meio que eu vi acontece muito.
Por isso que eu acho importante colocar isso e quis colocar, mas né? Parte dos nossos ouvintes tem essa formação que eu também tenho. A cultura, por exemplo, de que o erro ele não é para ser punido, é para ser corrigido, a cultura de que todos nós erramos, a cultura de que em algum momento da vida nós estamos vulneráveis e nós tomamos decisões equivocadas. Né? Perfeito. E aquela coisa que um fato não define uma pessoa. Exatamente. Porque assim, alguém te fez um mal e a gente tende a estender esse mal para a pessoa. Então essa pessoa é aquela que me fez o mal, então ela é ruim. E aí a partir disso eu estabeleço isso para ela, aquele julgamento eu perenizo na vida dela. E você não percebe que teve um dia que você deu uma fechada em alguém, talvez até sem perceber, e se a pessoa tratar você com o mesmo peso, você é um cara ruim para ela. Sim. Então também tem isso, né? Você respeitar, saber que a pessoa pode estar num mau dia às vezes também, né? Tem muitas outras coisas. E como lidar com o julgamento? Se você se sentir julgado, e aí? Basta aquele não me importa que os outros dizem ou não? Como é que vocês acham isso? Olha, Natan, eu, na verdade, eu sempre lidei da mesma forma. Eu acho até interessante que eu sempre lidei da mesma forma e hoje, depois dos meus estudos e vivências e tal, eu vejo e falo assim, puxa vida, eu estava fazendo dessa forma sem saber que de repente seria, pelo menos sob o meu olhar, a melhor. É claro, a gente fica triste, a gente, enfim, gostaria até, principalmente quando é um julgamento negativo, né? Então, assim, a gente fica triste, tudo, mas assim, como eu tenho consciência de quem eu sou e do que eu faço, sinto muito, eu digo assim, sinto muito. Esse é o seu olhar, não é o meu. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu faço. Eu respeito o seu posicionamento, você tem todo o direito de pensar. Não, eu ainda não cheguei nesse estágio. Mas você falava uma coisa quando nós fizemos uma palestra que tem a ver com isso. Não comprar o que não é seu. Sim. Lembra disso? Sim. E você me falou isso uma vez. Então, na verdade, veja, porque o outro me olha com um olhar negativo, porque no conjunto de valores dele, o que eu faço não é bonito. Sim. Mas eu estou bem ciente de mim. Então, aquele olhar ruim, aquela hostilidade, eu não preciso comprar. Exatamente. Né? Mas o que eu digo é o seguinte, eu não consigo ainda, apesar de pensar dessa forma, e eu até me decepciono com a outra pessoa hoje em dia. Que te julga. Às vezes eu me decepciono porque eu falo, poxa vida, me julgou, por exemplo, vamos supor que a pessoa fala assim, nós estamos aí no mercado, né? Eu sou um profissional autônomo, a pessoa fala assim, o Vinícius é muito irresponsável. Poxa vida, mas só por causa desse fato ela falou que eu sou irresponsável? Porque falar que a pessoa é irresponsável é aquilo que o Natan acabou de falar, você generalizou, né? Por causa de um fato. Então isso me gera uma tristeza, sabe? E eu não consigo, apesar de pensar assim, porque eu sempre coloco no papel, é mais ou menos assim, por que a pessoa falou isso? Porque aconteceu esse fato, tudo bem, esse fato foi suficiente? Eu tenho feito muito isso, mas eu não consigo não sentir. Eu ainda tenho essa dificuldade. Eu entendo que a pessoa se equivocou ou não, ou de repente eu percebo, ou eu percebo que de repente eu fui irresponsável, como já aconteceu, mas se eu vi que eu não fui, aí beleza, olha, infelizmente você acha isso, eu não concordo, mas eu não consigo não sentir essa decepção, não me sentir mal. Então, e isso que você falou é muito legal. Por quê? Porque são os passos para que a gente realmente consiga internalizar aquilo que a gente pensa. Porque, Vinícius, a mudança não é o racional que faz, é o emocional, é o sentimental, é a alma. Você só vai integrar, o tomar consciência e o cognitivo é o primeiro degrau. Você já está alcançando o segundo, porque você tem o conhecimento de que aquilo não é teu, mas você ainda não conseguiu. E está tendo clareza do sentimento. Está tendo clareza do sentimento. Mas você ainda pega para si aquele sentimento. Mas isso é natural, porque você já tem o conhecimento. Você vai se esforçar, trabalho diário, né, esforço diário, e um pouquinho mais à frente você já vai conseguir deixar aquilo mais longe, cada vez mais longe. Porque então, assim, só para finalizar, durante toda a minha vida, até sem saber, porque eu sempre imaginei e agi dessa forma. Claro, dói, a gente fica triste e tudo, mas assim, chega em determinado momento, muito rapidamente, eu falo assim, não, mas isso é dele, é o olhar dele e eu respeito. Então eu estou
tranquila, eu estou inteira e eu sei o que eu fiz e eu tenho consciência. Então, isso é, para até quem está nos ouvindo, isso faz parte do processo de internalização, de conseguir realmente, no caso do julgamento, não, eu não vou... E a gente tem que se libertar de alguma coisa, porque eu, por exemplo, eu fui fazer psicanálise e a psicanalista falou assim: Vinícius, você tem um sentimento de que você é responsável por tudo que acontece ao seu redor. Então você é o pai de todos. Sempre quando alguém mostra uma necessidade, você se vê como responsável por apresentar uma possível solução, uma ajuda na frente, entendeu? E isso desgasta, isso é óbvio que estatisticamente você vai ter muito mais chances de se julgar mal, por exemplo, ou de ser mal julgado, porque fica buscando um certo protagonismo, né? Nesse sentido. Isso aí é um outro assunto que a gente pode colocar na PC como eu também. disse, também quando eu fiz análise, ela falou, você não é a salvadora. Nossa, que engraçado, parece que os três viram Não é? E Porque a gente quer ajudar todo mundo, mas então, talvez o mais difícil para mim tenha sido compreender, que olhar para a pessoa e falar assim, e respeitar. Seu mundo não é o meu. Nossa, eu constelei com a Mércia uma vez e aconteceu exatamente isso, porque eu falei especificamente em relação a um parente meu, né? E falando de como eu vi ele batendo cabeça e tal, e queria fazer algo para ajudar. E naquele momento a Mércia me fez uma pergunta que fez eu perceber que isso era desrespeitar o caminho dele. Porque eu estava querendo fazer uma interferência, botar os meus valores lá. E na verdade eu posso convergir com ele, eu posso conversar com ele, dialogar com ele, mas tentar ajudar, mas num modo de imposição, acaba sendo um desrespeito à história dele, ao sapato que ele calça. E nos relacionamentos é o que eu falei, é a coação social. A coação social, ela não decorre só de má intenção. Se, por exemplo, eu quero passar o meu ponto de vista, porque eu acho que ele já é elaborado, e dar pronto para a pessoa, eu impeço ela de fazer a própria assimilação. Nossa, isso é fantástico. Lembra por isso o nosso prisma, né? Cada um dá o seu. Vocês lembram da discussão política? Qual que era o problema da discussão política? Cada um tinha uma opinião muito bem elaborada. E aí cada um fazia a sua opinião bem elaborada, tentando desconstruir a do outro, e ninguém queria construir. Ninguém queria olhar de verdade por que o outro dizia aquilo e dizer, olha, nisso que você falou, esse aspecto realmente tem sentido, mas esse não. E olha o que eu estou falando, em vez de eu derrubar você, vamos tentar elaborar algo que consiga, né? Esses dias eu quase criei uma hashtag, eu estava conversando com o pessoal aqui no escritório, que seria nos meus videozinhos fazendo o empreendedorismo relacional. Que imagine, por exemplo, 3 quebra-cabeças que você fala, os 3 quebra-cabeças têm pontos bons e ruins. E se eu juntasse os 3 e construísse algo maravilhoso, né? Mais ou menos assim. Seletividade, a gente falou disso também naquele podcast de empatia. Agora, eu acho que a gente pode retomar a parada do método, e acho que aí a Mércia pode ser quem guia a gente, porque assim, se o primeiro ponto é eu tomar consciência racionalmente, né? Como que eu posso melhorar o meu julgamento? E a Mércia já havia falado aqui pra gente essa questão da observação. Isso, por aí, da observação. Olha, sob a minha perspectiva e a partir dos meus estudos, eu digo que sim. Primeira coisa, gente, é você aceitar que você julga. Porque tem gente que vai dizer, não, eu não, isso não é comigo. Todo mundo julga, você julga sim, senhor. Julga. Nós já falamos que é cultural isso. É aceitar que faz. Aceitar então, que tomar faz. conhecimento de que você faz. Beleza. Um segundo passo, aí o que acontece? Aquilo que você falou, Vinícius. Você tem consciência de que cognitivamente você sabe, Sim. mas você continua a fazer. De tão automático que é. E aí você tem que fazer o quê? Observar. Qual é o desfecho natural disso? Você vai julgar e aí vai se pegar com a boca na botija. Nossa, eu julguei. Você vai ver depois que você fez. Normal. Isso é movimento normal. O terceiro passo, você já vai começar um pouquinho antes de fazer, frear. Você freia. Legal. E daí pra frente, o freio vai se tornando cada vez mais leve e você vai se acostumando e você vai agregando aquela ação, aquele modo de agir ao seu ser. Sim. Entendeu? Mas isso é treino diário. Isso na verdade... Quando a gente convive com todo mundo, é muito... E isso é uma cultura, né, geral... a gente precisa estar de olhos abertos. Sim, e coração realmente comprometido com o não julgamento. Isso aí entra o seguinte,
Ação, reflexão, ação. Isso. A primeira ação é a tomada de consciência. A reflexão, que é o processo intermediário, ele é um pouco mais complexo. Que envolve o sentimento. E aí eu, por exemplo, seria um socrático de cara. Eu acho que o jeito mais fácil de refletir sobre alguma coisa é perguntar, fazer as perguntas, né? E as validações, enfim. E a outra ação é a conduta, quer dizer, é aquela famosa indissociabilidade entre o teórico e o prático. Sem tomar consciência, eu não tenho como me perguntar sobre alguma coisa, e uma vez que eu me perguntei e eu consegui entender o que está faltando, não adianta nada se eu não agir. Agora, como que as pessoas fazem para acontecer isso na vida delas? Elas ouvem um podcast, elas leem, buscam instruções constantes, né? É isso, o mundo é isso, é buscar informação, buscar se instruir para ter condições, para ter mais oportunidades de agir bem. Perfeito. E eu acho que daí, mudando a palavra da última fase da Messe de observação, a gente pode usar essa palavra que não é tão mais simples, mas que é a arte de contemplação. Contemplar as pessoas como elas são. Os estoicos já falavam que você tem que se preocupar com aquilo que você pode mudar. Aquilo que é externo a você se preocupar com isso só é exterminar. Então eu observo as pessoas. A pessoa está agindo com um código de conduta que não é o meu. E eu observo, analiso o resultado, posso ver o que está acontecendo. Olha, ela se deu mal. Eu estou observando. Observar, contemplar é o que eu posso fazer. Agora, não julgo, observo e vejo. Sim. Né? Então é até uma condição de aprendizado. Porque também às vezes quando eu observo eu acabo aprendendo algo interessante. Alguém poderia perguntar assim, mas eu não observar, eu não já vou estar julgando? Não. Você observa e fala assim, nossa, aquela pessoa se deu mal. Isso é uma observação. Isso, agora você fala constatação. Assim, nossa, onde já se viu? É que o julgamento, isso que é bom nós entender, isso que é bom deixar claro. Eu olhar alguma coisa e naquele momento falar para mim o que eu penso, isso não é julgar, porque julgar é emitir parecer. Também. Porque é o momento que eu emito o parecer e atinjo o outro. Aí ele se consolidou. Eu até acho que pode haver uma emissão de parecer interno que seja julgamento, mas eu vou dar um exemplo. Então assim, eu tenho um código de conduta cristão. Eu olho outra pessoa fazendo aquilo que, de acordo com o meu código de conduta, está errado. Até onde eu acho que não é julgamento? Eu olho e falo assim, olha, eu não faria isso. Né? Eu não faria isso. Né? E aí eu observo. Agora, se dentro de mim eu faço onde já se viu, para mim mesmo, eu passo alguém na rua e falo, nossa, que absurdo essa pessoa fazendo isso comigo mesmo, aí eu já tenho uma emissão de juízo de valor. Né? Ainda que eu não enuncie. Né? Mas então eu acho que essa é a linha divisória, né, do que é julgamento. E talvez o fechamento disso, mesmo que você emita um julgamento interno, aí você fala e vira e fala assim, mas a vida dele não é a minha. Eu acho que quando a gente fala de cultivar relacionamentos saudáveis, dentro de 3 eixos, nós temos o cuidar de mim, que está dentro do que o Nathan falou. Ou seja, eu também não posso me viciar internamente, porque na primeira ocasião eu vou externalizar tudo aquilo, não vai adiantar nada. Nunca falei nada para ninguém, mas quando falei também, mostrei quem eu sou, não adianta. Então é cuidar de mim internamente. O outro é eu me relacionar bem, respeitando o outro, na relação com o outro, que é o cultivar o relacionamento saudável. E o terceiro eixo nosso é fazer que esse relacionamento seja uma cultura coletiva, ajudar para fazer com que isso se transforme numa cultura coletiva. Imaginemos o mundo ideal em que as pessoas não se julgam, em que não somente se auxiliam, observam uns aos outros, colaboram naquilo que podem, quando alguém se dá mal, vou lá e não para. E qual que é a missão? Não é julgar, porque erro não é para ser punido, é para ser corrigido. Quando eu entendo isso, em vez de julgar, eu vou pensar comigo, essa pessoa ela vem de um lugar, ela aconteceu alguma coisa na vida dela que o mínimo que eu poderia fazer, se eu pudesse, é ajudar ela a transformar essa realidade. Eu não sei o que foi, mas algo tem que Exatamente. Está na moda agora nos memes, eu acompanho muito e gosto, e o pessoal talvez tenha visto isso. Gente, vocês já se pegaram fazendo tipo assim? Nossa, que absurdo aquela menina com aquela roupa.
Aí você responde pra você mesmo, mas a roupa é dela, ela escolhe a roupa que quiser e você cala a sua boca. Tipo, num diálogo interno com você mesmo, dando uma bronca em você. Né? Isso faz parte do processo de amadurecimento. Né? Eu gosto desses E quando chega nessa parte, pelo menos ela já está no outro passo, que é assim, fez o julgamento. Mas já se pegou na boca da Sim, notícia. o cognitivo está atento. Esperto, exatamente. Bola. Gente, adorei. Eu gostei. Acho que é isso. E é esforço diário, viu? É esforço diário, ninguém tá. E não é porque a gente está falando aqui, nós falamos por identidade. De novo, não somos pessoas que não julgam, né? Quantas vezes eu me pego, às vezes, falando assim, nossa, meu Deus, eu falo assim, não, mas isso é dele, isso não me diz respeito, isso é dele e eu respeito. Pronto, aí eu. Não precisa ter culpa se você se pegar julgando, isso, né? Apenas observe isso para a próxima. O ser humano, nós somos incompletos, não somos perfeitos, né? Estamos aí buscando a nossa perfeição daquele dia, a perfeição que a gente alcança naquele dia, então, mas nunca vai estar completo. E é isso, é um caminhar. Sim, para mim está concluído. Para mim também. Eu também. Eu agradeço de coração. Eu agradeço muito. Pessoal, muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Inclusive, queria que vocês sugerissem mais aí temas para outros podcasts. Eu tenho recebido inbox que gostaram muito, pediram para arrumar o som, espero que dessa vez o som esteja melhor. Né? Mas assim, sugiram ideias, interajam com o vídeo. Olha, gostei muito, mas acho que tal coisa não é julgamento, para a gente poder aumentar isso, né? Em 3 a gente cresce e em 100 a gente cresce. Porque não é um tema que se coloca numa forma e ele se define. Ele é infinito, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar o nosso Prisma e até uma próxima. Valeu. Beijo. Valeu. Tem muita gente que hoje se perde nos relacionamentos, e relacionamento de todo tipo, pai, mãe, filho e filha, relacionamento amoroso. Reavivar os relacionamentos, cultivar relacionamentos é falar de reacender a nossa humanidade. É uma simples leitura do ponto de vista da leitura, mas ela é extremamente complexa do ponto de vista da revolução que você pode sofrer a partir do momento que você lê esse livro de forma comprometida. E a gente não fala por autoridade, porque nós somos expert no assunto, porque nós somos muito bons em relacionar-se com as pessoas. Na verdade, a gente costuma dizer que a gente fala por identidade, ou seja, nós também vivemos as dificuldades de relacionamento.